Bom dia. A gente começou um capítulo falando sobre as leis de negócios, honestidade nos negócios. A gente comentou ontem que uma das primeiras perguntas que fazem para a pessoa, logo quando ela sobe para o próximo andar, termina a sua jornada aqui na Terra, são as palavras Nasata venatata beemuná. Se você agiu com fé, se você agiu com honestidade nos seus negócios. Então vamos falar hoje sobre a proibição explícita na Torá, que é de você a proibição é de você ter pesos e medidas que eles estejam desregulados. Isso é uma proibição que está textualmente na Torá, e a Torá fala o seguinte: Lota suave bamishpat. Não faça um, um crime, algo errado, no seu julgamento. O que é o julgamento? Não estamos falando apenas de um juiz que está julgando duas partes, mas o julgamento que você está fazendo na hora de vender a sua mercadoria. Então, bamidá significa no comprimento, certo? Mishkal na balança, o Bamsurá é um outro tipo de balança, independente para quem você está vendendo, judeu, não judeu, você deve ter esse cuidado máximo de ser 100% honesto nas seus pesos e medidas. Proporcionalidade. A pessoa que ele colocou algum tipo de balança, exemplo, taxímetro, o cara que falsifica, ele é dono de um posto de gasolina, ele muda lá o reloginho, etc. Então, isso é algo muito grave, mas mais do que isso, a pessoa, o dia que ele se tocar e quiser fazer chuva, ele não vai ter como fazer, devolver para todos aqueles que ele enganou ao longo dos anos. Ele não vai saber quem, como, aonde, quanto que ele de fato acabou enganando. Então, isso é algo muito difícil de fazer chuva. E aqui vem o outro lado, que a Torá fala para você não só que você tem que ser justo, mas você tem que dar be'ain yafá. Be'ain yafá, vamos imaginar aquela balança de antigamente. Então eu tenho lá 1 quilo, uma pedra, um peso de 1 quilo, de 1 quilo, eu preciso dar ainda um pouco a mais. Eu não vou dar justo, ela de be'ain yafá, de com abundância. Essa é a maneira que a gente faz. Então, eu arredondo, quanto que eu vou arredondar o troco? Que acontece muito, certo? Muitas vezes o cara que está vendendo, ele arredonda para cima. Ah, não tem troco, então arredondo para cima, não tem problema. Não, não. Se não tem troco, arredonda para baixo, não para cima. Hoje é mais caro que a gente tem o cartão de crédito. Então, quando você vai na loja que antigamente era 99 cents. Nos Estados Unidos, eles te devolve 1 centavo. Aqui no Brasil nunca aconteceu. E aqui davam balas. Davam bala? Eu falava, não quero, eu não como bala. Falando em posto de gasolina, eu voltei desse feriado, né? Aí vi na estrada ainda etanol 409. Falei, ah, tá bom o preço. Parei lá. Depois que a bomba já girou, eu vi que lá era 509. Eu falei, meu, tá escrito 409. Ela falou, não, é no aplicativo. Eu falei, pô, mas tem que estar escrito Claro. explicitamente. Sim. Se você tiver paciência, você pode processar, certo? É, Mas mas eles se aproveitam que ninguém tem essa paciência. Vai lá, é posto de burocracia. estrada, sabe? É, E no aplicativo, eles só vão devolver, é um cashback se você, lá na frente. lá na frente, se você colocar de novo, aí sim você vai ter um desconto. Quer dizer, Então, tá muito claro, quer dizer, é uma propaganda aqui é 100% enganosa, quer dizer, 100% mentirosa. Enganosa é quando tem os asteriscos das letras pequenas que você não viu. Tá muito claro qual que é a visão da Torá em relação a isso, certo? E o mais interessante é que, vamos supor, você gastou R$ 5 a mais, R$ 20 a mais, não é isso. Você se sente trapassado, exato, você exato. se sente trapaceado, você se sente É mal. uma, é uma sensação muito ruim. Se, vamos dizer, eu não tivesse visto a bomba, eu ia me sentir bem, porque Claro, eu ia paguei ter. barato e nem percebi. Mas Normalmente você não acaba nem percebendo essas coisas. Você paga e nem para conferir. Tem a palavra kesef, em hebraico, que significa dinheiro, é a inicial de 3 palavras. Kesef,
Sofrim pa'amim. Dinheiro conta-se duas vezes. Quando alguém vem te devolver um empréstimo, por exemplo, ele te entrega na mão, você fala, bom, fica até chato eu contar na frente dele, parece que eu estou duvidando dele. Errado. Você conta, ele conta e você conta. Essa é a maneira da gente. Isso eu aprendi uma vez, alguém foi me devolver um dinheiro, foi me dar um dinheiro. Falei, tá, tudo bem, obrigado. Falei, não, não, não. Conta aí, eu quero ver você contando. Falei, fica chato, nem é muito dinheiro, nem é um valor. Quer ser sofrer para mais. Dinheiro você conta duas vezes. Nós temos que ser honestos e não tem nada de errado você mostrar que está contando. Moshe Rabbeinu fez a mesma coisa. Quando terminou todas as doações que deram para o Mishkan, Moshe Rabbeinu, na Torá, em Parashat Pekudei, Pekudei significa as contas, ele prestou contas nos mínimos detalhes aonde, para onde foi investido cada donativo que ele recebeu. Moshe Rabbeinu, você vai duvidar de Moshe? Eu falo com Deus. Você vai mexer comigo? Eu chamo Deus aqui, ele te come. Não tem. Ele prestou as contas, não existe isso. Moshe Rabbeinu prestou as contas. Não só isso, em relação ao ouro, ele não prestou as contas. E a pergunta é por quê? E a resposta, se você fizer a conta de quanto ouro precisava, o que todo o povo de Israel deu não foi suficiente. Quem foi que bancou a diferença? Ele mesmo. Então aqui a gente vê como você vai fazer as contas, você vai arredondar para em prol daquele que está recebendo. Que ouro você está falando? Quando deram para construir o Mishkan, lá no deserto. Na construção do Mishkan, tá certo. É, eu vou dar um exemplo, uma coisa que está na minha cabeça, não tenho a resposta, mas é só uma coisa para a gente pensar. Eu compro verduras e frutas de um cara que ele vai direto no Ceasa, ele traz em casa, e no final do mês ele me manda a conta. Só que ele não é uma loja. Então, como que ele não manda cada fruta separada num saquinho com o peso exato e quanto que é o quilo? Se eu perguntar o valor do quilo, ele vai me falar. Mas eu não acho que ele senta e pesa para cada um. Senão teria que ter a etiquetinha. Então a gente arredonda para cima, eu tenho essa facilidade e, e tudo bem. Mas assim também nas balanças, se a gente for ver as balanças eletrônicas, às vezes elas não são tão precisas. Às vezes elas são programadas para arredondar para cima. E nesses poucos centavos que ele está arredondando, isso está lesando cada um e um e um e um. Isso faz uma diferença no final, na conta dele. E enquanto a gente não está no negócio, é muito fácil da gente julgar. Quando você está dentro, você acha todos os tipos de pretextos para dizer que você tem razão. Isso na vida em geral, a pessoa não enxerga seus próprios erros. Então, às vezes a pessoa, quando ele está no negócio, ele sabe todas as regras, fala, eu não roubo. Ah, mas aquilo que você está fazendo, não, mas isso não é roubar. Então sempre tem o porém, a vírgula, e quando somos nós, é difícil realmente, quando você está no negócio, você fala, bom, se eu arredondar um pouquinho, já vai me resolver o meu problema pagar o meu mês. Então, realmente, como a Torá é extremamente cuidadosa com isso, e a Torá fala, eu sou Hashem, logo nesse tema, quando a Torá fala sobre os pesos e medidas, a Torá fala, eu sou Hashem que te tirei do Egito. Ou seja, ele compara esse cuidado com tirar do Egito. Se você não for cuidadoso, é como se fosse que Deus fala, não valeu a pena ter te tirado do Egito. Não são todas as mitzvot que a Torá fala, eu sou Deus que tirei do Egito. Legal, você tirou do Egito, muito bom, parabéns. Mas ele coloca essa mitzvah ao lado, como se fosse condicionalmente com a saída do Egito. Ou seja, essa é uma mitzvah extremamente importante. Eu vi uma vez uma explicação muito bonita, mais abrangente, essa ideia dos pesos e medidas. Muito além do vendedor, que ele precisa ter lá os pesos e medidas adequadas, é os pesos e medidas como a gente julga as pessoas. É muito normal que a gente, quando usa os pesos e medidas em relação a outra pessoa, a gente coloca um peso. Quando somos nós, o peso é completamente diferente. Porque o amor próprio, ele encobre as nossas falhas, e aí a gente julga nós mesmos de forma diferente. E isso realmente também você pode comparar com essa ideia de sair do Egito. É algo essencial na nossa vida. Como se enxerga as pessoas, como se julga as pessoas, querendo ou não, a gente está sempre comparando, julgando. Então, você ter as medidas que sejam realmente precisas e você fazer
os seus cálculos, se é que você precisa fazer cálculo dos outros, normalmente é o nosso que precisa fazer, o teu cálculo precisa ser honesto. Então, a pessoa que não enxerga as suas falhas é grave, e a pessoa que também não enxerga seus talentos, as suas virtudes, também é uma falha. Você tem que ser honesto com seus pesos e medidas. Posso falar? Claro. É mais do que isso, né? Porque quando você compara com o Egito, você olha para o Egito, ou olha para os soldados mutilados, que foi o que eu fiz nos últimos 15 dias, os teus pesos e medidas mudam. Os critérios. Você calibra diferente os teus pesos e medidas. Então, eu entendi isso, que lembrando, eu sou Deus que tirou você do Egito, eu falei, Uhum. olha, compara com a história do Egito e calibra seus pesos e medidas em função disso. Boa. Quer Né? dizer, você está levando em consideração o dinheiro, que ele é algo tão secundário, e colocando, né, a Valores, honestidade em jogo. claro. Né? Honestidade que é o que são os valores Valor, verdadeiros. valor, São né? os valores. Mas nós temos que ter esse respeito por aqueles selvagens. Não, aí a gente vai mudar de tema. Vamos Ah, continuar. A Torá, ela é tão cuidadosa com isso que ela fala o seguinte: se você tem uma balança, ou no modelo antigo, uma pedra que servia como contrapeso, e ela está desregulada, você tem que destruir ela. Você não pode guardar ela dentro de casa nem como enfeite. Você tem que acabar com ela, porque vai que alguma hora você vai usar. A Torá proíbe você ter ela em casa. Não, mas eu não vou usar. Não tem problema. Você não pode ter ela, você tem que desfazer ela por completo, que não seja mais utilizável para esse fim. Essa é a lei da Torá. isso se for, vamos dizer, uma balança não calibrável, né? Sim, não calibrar. Se dá para consertar, Se você dá para conserta. consertar, claro. Claro, claro. É, próximo tema: concorrência e a Sagat Gvul. Sagat Gvul significa você invadir o território do outro. Em termos literais, como está na Torá, é o cara que ele pega o arame farpado, a cerca que está entre o campo dele e o campo do vizinho, e no meio da noite ele vai lá e mexe alguns centímetros. Passa alguns meses, ele mexe mais alguns centímetros. Então isso é chamado Asagat Gvul. Isso pode acontecer, Deus nos livre, no sentido literal, nesse cenário, ou você invadir um espaço um espaço de trabalho da outra pessoa, sem invadir a loja, o negócio dele da maneira que você está fazendo. Isso se chama Sagat Gvul. Ele criou uma certa cerca, ele criou uma certa clientela, ele conseguiu conquistar um certo espaço e agora você vai lá e tira dele. Até o ponto que se chama hoje direito intelectual. O que quer dizer direito intelectual? Ou direito da música, tá certo? Alguém que tem uma ideia, você patenteia. Alguém que criou uma música, você não pode chegar e pegar e aquela música aí, dizer que é sua aí, fazer uma propaganda com aquela música sem a permissão. Então, tudo isso a Torá já regula, sempre regulou essa questão de Asagat Kvul. Então, vamos ver alguns detalhes. Claro que cada situação, uma situação tem que ser bem avaliada. Nossa proposta aqui é só a gente ter uma ideia de como a Torá enxerga esse tipo de coisa. Assagar, Asagat seria assagat, invadir. o verbo. Siag, talvez, não sei. Sag. Laseget. Laseget. La segue de Laseget. invadir. Invadir. É, você pode abrir uma loja na frente, ao lado do outro, vendendo a mesma mercadoria. Ele não pode te dizer nada. Ah, você abriu aqui uma loja vendendo o mesmo produto. Concorrência, não tem problema. A não ser que seja uma concorrência desleal. Então, vamos ver alguns detalhes em relação a isso. Você pode abrir um escritório oferecendo os mesmos serviços, uma loja, o que for. Agora,
Se alguém, ele já combinou com um cliente, já está para fechar um negócio, e aí você vai lá e quer pular na frente. Isso a Torá chama, os nossos sábios chamam de Ani Amchapes Achar Harará, um pobre que viu um pedaço de pão, está na rua, não é dele. Mas você vê que ele está buscando, ele está indo pegar lá, e você chega antes e tira dele. Você pode me julgar por isso? Estava na rua. Quem pegar primeiro é dele. Mas isso é considerado algo gravíssimo. Ele está indo pegar, você vê que ele está legalmente falando, tecnicamente falando, você não fez nada de errado. Então, se eu vou lá para o cara que ainda não fechou o negócio, mas eles estão quase fechando, eu descubro, ligo para o cara e falo, eu te vendo mais barato, eu te ofereço um serviço melhor, te dou condições melhores, você foi lá e literalmente invadiu aquilo que o outro já construiu. Quantas vezes não tem um cara que ele lutou para conseguir tal cliente, e aí depois que ele conseguiu, já fez todo o trabalho, chega outro e passa na frente, passa o pé, passa uma rasteira no outro. Então, isso é ani amchapes a meaper bacharará. Um ani, um pobre, meaper está circulando, harará é um pedaço de pão. Então você está lá invadindo aquilo que o outro já conseguiu ou está quase fechando. É, mesmo que seja de forma indireta, você liga para ele e fala, olha, pro teu bem, esse aí não é um bom negócio. Aquilo que ele está vendendo, para quê? Para amanhã depois você vai lá e oferece para ele uma coisa melhor, etc., para ele comprar de você. Então, esse é um exemplo clássico da proibição de você invadir o terreno do outro. Mas a propriedade privada é um bem sagrado. Claro, claro. Até poder matar, né? Até poder matar, não, que é o apartamento da tua casa, não tem jeito. Tem uma regra interessante de que a gente falou que se for uma competição desleal, então, por exemplo, você coloca o preço lá embaixo com prejuízo só para quebrar o outro, alguma coisa assim, então você quebra o mercado, então obviamente que é proibido. Existe uma regra diferente em relação a um instituto educacional. Então, se eu abro uma yeshiva na frente da outra yeshiva, eu coloco professores muito melhores, um preço muito inferior, o que for, não tem problema. Porque a competição de Torá, ela faz aquilo que se chama Lagdil Torá Veyadir. Ela aumenta, na verdade, o mercado. Se não fosse a concorrência, se ninguém quebra a concorrência, o cara coloca os preços onde ele quer. Então é importante ter a concorrência, a gente falou que não tem problema nenhum ter a concorrência. Quando a gente fala de Torá, é bom e é indicável que tenha concorrência, porque assim o outro instituto, a outra escola da frente vai também tentar melhorar o seu nível, fazer de uma maneira que seja mais acessível a todos. Então, isso chama Yagdir, Torá Viadir. Então, mesmo que você tenha no modelo antigo um professor que ensinava na casa dele, e agora você fala, não, eu vou ensinar na minha casa, na frente dele, não tem problema nenhum. Mais uma coisa curiosa, que existem leis, a gente falou há um tempo, sobre vizinhança, né, fazer barulho à noite, etc., respeito ao próximo. Mas quando a gente fala de estudo de Torá, de repente você tem lá teu vizinho, ele abriu um heider, uma yeshiva dentro da casa dele. Você fala, peraí, né, estou aqui na minha casa. Então, pelo menos no modelo antigo, hoje tem que ver a questão de zoneamento, etc. Mas só para a gente entender o conceito, você não pode reclamar. Ah, mas espera aí, quando eu vim morar aqui, era uma casa, não era uma yeshiva que os caras entram, saem, fazem barulho. Estudo de Torá, você não vai poder reclamar. Se é estudo de Torá, agradece a Hashem que você tem ao seu lado estudo de Torá, a voz da Torá traz uma brachá. Me lembro uma história que chegou uma vez para o Hazon Ish, famoso rabino, em Israel, como chama a cidade? Ao lado de Tel Aviv, Bnei Brak, em Bnei Brak, e tinha uma turma, isso já faz anos, que tinham de moças um pouco mais velhas, que tinham conseguido sair da Europa, fugir da Europa e vieram para Israel. E aí, alguns vizinhos muito ortodoxos, religiosos, vieram reclamar para o rabino e falaram: olha, à noite essas moças fazem encontros musicais,
e ficam cantando. Você não pode ouvir voz de mulher. Faz um favor, né? O senhor, rabino, você sabe que isso é grave. Ele falou, o quê? Depois do que elas passaram, elas ainda conseguem cantar? Mazel tov. E o cara saiu de lá sem ter nenhum argumento. Você tem um problema? Fecha o teu ouvido. Mas você está tendo uma vizinha que está cantando Baruch Hashem depois daqueles horrores que ela viu? Baruch Hashem. Isso é um rabino que consegue colocar os pesos e medidas adequadas. Esses são os pesos e medidas, e para isso você tem que ter o quinto volume do Shulchan Aruch, que não existe, que é o bom senso. Ter os pesos e medidas adequados para saber julgar e falar, você tem um problema? Não pode ouvir mulher cantando. Ele não falou que pode, mas fecha teu ouvido. Baruch Hashem que elas estão cantando. Então, é uma história muito bonita. O que é o quinto volume do Shulchan? O Shulchan Aruch, Código de Leis, ele é dividido em 4 séries, né? 4 temas. E não existe o quinto. O quinto, a gente diz que é o mais importante, que é o bom senso. Depois que você terminou todos os livros, você sabe, você é médico, não é só você ler o livro e saber ele de cor e salteado. Você tem que ter aquele feeling, não adianta. Agora, se o próprio cliente que estava quase fechando o negócio com o teu concorrente, ele mesmo veio perguntar o teu preço e pedir tua mercadoria, até aí não tem problema. Se ele veio, você não pode entrar e invadir sabendo que ele já está fechando o negócio com outro. Então, isso pode acontecer muito com corretores, por exemplo. O cara vai lá, trabalha, mostrou 100 apartamentos para o cara e quando ele está quase fechando, finalmente vem um outro e fala, não, vem comigo, eu sou da outra imobiliária, fecha comigo e aquele cara que trabalhou, ele fica sem. Mudando para o próximo tema, comprar de um ladrão. Então, no modelo antigo, o que significa comprar de um ladrão? Tem aquele cara na cidade que todo mundo já sabe que ele é o Ganef. Em cada cidade tem que ter o Ganef, tem que ter o Shoichet, tem que ter, certo? Já tem os modelos antigos, tem que ter o Meshigner, certo? Então, você tinha o Ganef da cidade, o ladrão da cidade. Então, deles é proibido comprar. Qual que é a gravidade? A gravidade é que se ele não tiver para quem vender, ele não vai roubar mais. Tanto é que quando Deus nos livre é assaltado, o que eles roubam? Eles só roubam aquilo que eles vão conseguir, de alguma maneira, revender. O que eles não vão conseguir revender, eles não vão levar, porque não vale a pena. Então, aquele que divide com o ladrão, ele tem 2 problemas. Ele incentiva o ladrão a continuar. 2, o dia que ele fizer tchuvá e quiser devolver, esse com certeza não vai saber para quem devolver. O ladrão, ele sabe de quem ele roubou, eventualmente. Roubou muito, já não sabe mais. Mas ele eventualmente sabe de quem ele roubou. Você que comprou do ladrão e esse cara roubou de vários, você aí já não sabe mais para quem devolver, nem quando você fizer chuva. Então, a pergunta é, como que eu vou saber que o cara é ladrão? Normalmente, se ele é ladrão, ele não quer que as pessoas descubram que ele é ladrão. Mas quando você olha para uma mercadoria e você levanta uma suspeita, talvez é uma mercadoria roubada, você já não pode comprar. Então, um exemplo para isso, se você vê alguém que vende de uma forma desproporcionalmente mais barata. Quem é esperto, certo? Quem é um pouco mais experiente na vida, sabe que alguma coisa está errada. Quando você tem alguma coisa que estão te vendendo muito mais barata, aquilo que vem de graça, aquilo que vem com facilidade, normalmente você está sendo enganado. Pode até ser que o produto seja bom, mas talvez ele foi roubado. Talvez o cara não está pagando imposto. Talvez ele não está vendendo e seguindo as regras, etc., do país. Então, por isso ele está conseguindo para você essa mercadoria que acaba sendo, de alguma maneira, roubada. É, você não pode comprar. Na Halakha, em termos técnicos, existe uma diferença. A diferença é a seguinte: se você comprou aquele objeto que com certeza naquele momento o dono, o ex-dono do objeto, ele já desistiu de procurar, de ir atrás, é o que normalmente acontece na hora que você, Deus nos livre, roubam teu celular, você na hora já desiste, você não tem chance nenhuma aqui onde a gente mora de você recuperar ele. Então você já desistiu. Se por algum acaso
a pessoa chegou um terceiro e comprou, tecnicamente falando, a compra aconteceu. Porque existem situações que, se, por exemplo, o dono ainda não desistiu, não é que você tem fez uma compra e precisa devolver. A compra nem aconteceu. Então faz diferença em termos halárricos se aconteceu a compra, se não aconteceu, e faz diferença qual é o teu nível de responsabilidade por aquilo. Se você comprou realmente e estragou o objeto, quebrou o objeto, problema teu. Mas se ainda era do outro, peraí, você comprou, de alguém que roubou, o dono ainda está querendo resgatar, e aí então você se torna um guardião daquele objeto. E se você for ler a Guemará, o Talmud, ele para e discute sobre os mínimos detalhes sobre esses tipos de situações. Não vamos entrar aqui, obviamente, mas é só para a gente pelo menos entender por cima qual é o nível de exigência de moral que a Torá tem conosco. Aqui, um exemplo que eu me esforço muito em casa de ensinar para os meus filhos, que é o seguinte: hoje em dia a internet é muito mais barato, mas para comprar, por exemplo, roupa, você compra, normalmente vai vir o tamanho errado. Você não sabe, é difícil. Então o que que o cara vai fazer? Eu vou até o shopping, vou experimentar o tamanho que couber, eu entro no Mercado Livre, entro na internet e compro. Tem alguma coisa errada? Você usou o tempo do vendedor. Entrar numa loja, ainda perguntar o preço, e você tem certeza absoluta que você não vai comprar, você está roubando do tempo daquele vendedor. Naquela hora ele poderia estar atendendo outra pessoa que tem a intenção de comprar. Aquele cara que tem a loja do shopping está pagando muito mais caro do que o cara que vende de casa e entrega pelo Mercado Livre. Então ele tem impostos, né, encargos que ele tem muito a mais. Mas por quê? Porque ele oferece um serviço diferenciado. O que você faz? Pega o diferencial dele, sem custo, e aí você vai lá e pega a diferença no Mercado Livre. Então, isso aconteceu já várias vezes, e eu falo para meus filhos: quiser, compra na internet. Se precisar, você devolve. Tá dentro da lei, você tem 7 dias para você poder devolver. Mas você entrar numa loja e você já de antemão já sabe que não vai comprar lá, você é proibido de fazer isso. Fora, você está vestindo tênis, está desgastando aquele tênis, ou a roupa, o que for, tocando no teu corpo, que está suado, quer dizer, o cara está lá deixando aquele tênis para virar a amostra, e você está lá usufruindo disso. Ah, mas é uma bobeira, que diferença faz? O cara está lá na loja, não vou nem... É um segundo, culpa do tempo dele. Olha como a Torá é exigente, isso você está enganando o vendedor, além de do tempo dele, você está enganando ele, porque você cria a ilusão. Sabe, quando você entra na loja, pula o cara em cima de você. Como você chama? O que eu posso ajudar? Né? Você está criando aquela expectativa e você já sabe que não vai comprar. Então, isso é proibido. Independente da internet ou não, se você quer ir numa loja e só quer passear, fazer aquilo que se chama window shopping, certo? Você quer só olhar as vitrines, você entra na loja, veste só para... Ou fazer, pessoal quer tem um carro muito caro, você sabe que você não vai comprar, você não tem as mínimas condições de comprar esse carro. Mas eu quero experimentar, deve ser legal. Aí você faz aquele drive, test drive, certo? Então você foi lá, gastou gasolina, gastou do tempo, criou expectativa, você está roubando. Fala, Sefchai. Não, já respondeu. Quer dizer, a pessoa que só olha a vitrine, não aborrece Aí tu não tem ninguém, problema só, nenhum. só vê o preço que está exposto. Aí, Até ok. aí, até aí não tem problema nenhum. Não usa do tempo. Porque a compra, na verdade, um outro lado da questão, a compra, na verdade, se diz que você precisa ver, não lembro o número, 14 ou 18 vezes, você vê aquele produto na tua frente, aí você, de repente, começa... Então, você tem aquela propaganda do YouTube, antes de começar o vídeo, né? Ou no meio do vídeo, agora eles colocam. Então, você está assistindo lá uma coisa, de repente aparece uma propaganda. Aí você vai lá, não quero assistir, passa para frente ou pular, tá certo? Mas nesses segundos que você assistiu uma vez, 2 vezes, 10 vezes, não vou fazer propaganda, mas a Monday.com, não sei nem o que é, mas toda vez aparece na minha frente. O dia que eu precisar alguma coisa, eu vou procurar, eu já sei, já está na minha cabeça. Não tenho a mínima ideia do que é, mas vai entrando na tua cabeça. Então, por outro lado, às vezes você não faz a compra na hora, mas você entrou numa loja, talvez daqui a um mês você vai economizar, se empolgou e fala, eu vou economizar para comprar aquele produto, então você tem algum certo nível de interesse. Mas como eu falei, esse exemplo do carro, você sabe que você não tem as mínimas condições de comprar aquele carro, então nem que você economize por muitos anos, então você está realmente roubando. Então é uma coisa um pouco sutil, um pouco subjetiva, mas se você já sabe
Se você já sabe que você não vai comprar, não vai tirar o tempo dos outros. Uma regra geral, só para concluir, de que a gente está vendo aqui as leis da Torá, mas a própria lei da Torá, nesse sentido, fala que dina de malchuta dina, que é o din, a regra, a lei do país, essa é a lei que tem que ser seguida. Então, eu não vou chegar aqui na Halahá e falar, bom, agora minha loja, a partir de agora, tem que ser A, B, C, etc. Eu tenho que seguir a lei do mercado. E mesmo se eventualmente a Torá fala, não, até aí não tem problema, mas no modelo atual isso é considerado errado, é proibido, então você tem a obrigação de seguir a lei do mercado. Então, isso é uma coisa interessante. Então, quem estuda a última parte do Shulchan Aruch, que fala sobre as leis, justamente de julgamento, etc., quando a gente fala dessas leis civis, se leva muito em consideração a lei do país. Claro, se eu tenho uma lei do país que ela é absolutamente contra a lei da Torá, então se o país quer proibir a gente fazer uma mitzvah, etc., não é disso que estamos falando, mas as leis de negócio, aquilo que é permitido dentro da lei, aquilo que é proibido dentro da lei, de maneira geral, a gente tem que seguir as leis do país. Então, por que a gente está estudando aqui? A gente vai aqui, pelo menos, está entendendo a moral, o nível de moral e exigência, e a gente, pelo menos, antes de tomar uma atitude, você vai parar e lembrar, o Rabino falou no shiur, será que está certo eu fazer isso? É isso que a gente está querendo com esse shiur. Não é que você vai sair daqui sabendo exatamente as leis, o que pode e o que não pode, mas a gente, pelo menos, levantar ficar antenado, para a gente saber como a gente age, como a gente deve realmente ser honesto até a alma. A gente realmente ser honesto 100%, é isso que a Torá exige da gente. Chico,